viravam onde é o Adib e não passavam na zona na zona de benefício. E aí, que mais de outros? Tem a Manuel Cecílio. Qual que é a Manuel Cecílio? É a região do São Benedito, hoje São Benedito. Porque o Manuel Cecílio, Vila Manuel Cecílio, era um português que tinha uma serraria grande ali, perto do supermercado, e ele vai, os filhos dele, mais ele mesmo que vai conceder, vai lotear todo aquele território. E aí vai ceder para a Irmandade de São Benedito um terreno para eles fazerem uma capela, porque eles acreditavam que uma vila, para fazer sucesso, tinha de ter uma capela, ainda. Então, sem uma capela, perdia-se o efeito. E ela tinha de ser um outeiro. Né? Eu lembro de uma atriz que uma vez passou aqui em São João, e ela fazia caminhadas. Como se chamava essa atriz? Eu estou tentando lembrar. Ela ia apresentar no teatro, e depois a gente foi fazer uma entrevista. E ela falou assim, depois da caminhada, ela falou, nossa, que cidade incrível. Foi eu e a Zete com ela. E eu falei, mas por que te admirou? Nossa, é uma cidade que tem uma igreja em cada outeiro. Então dá para você ir unindo ponta a ponta. Que você vai ver, eu vou até aquela capelinha, agora eu vou até aquela outra, eu vou até aquela outra. Aí você vai fazendo um circuito de capelinhas nos outeiros. E que isso, nossa, encantava ela, porque motivava ela a caminhar. Né? E a gente nem liga para essas coisas, não presta atenção. E o que mais? Outros, tem a Vila Cabral, que é aquela região lá do fundo, nessa época, lá do fundo do Santo André. Né? Acho que vão ter os loteamentos mais próximos. Essa aqui é a planta adaptada que a gente encontrou no arquivo do Estado, né? Essa planta eu não conhecia, e aí aqui vai falar das vilas e dos loteamentos produzidos. Vamos ver, próximo. Aqui é o centro, veja aí, é uma planta cadastral também, que está toda delimitada, a área de ocupação das casas. Próximo. Aí você vê aqui, Vila Cristiano Osório, São Lázaro. Próximo. Vila Cabral, que é ali do lado, perto do tiro de guerra. Vila Conceição, que é a área lá da Fiatese. Você vê que é do outro lado do rio. Vila Operária, que juntava com a Vila Conceição. Legal, essa Vila Conceição, ela foi feita antes da Fiatese até. Ela foi feita pelo Tito Travassos, que tem a chácara dele ali na beira do rio, né? Uma chácara cheia de árvores, árvores são plantadas conforme as datas especiais na família. Então cada árvore foi plantada em uma ocasião. E ele, junto com os amigos, quando loteou esse terreno, ele colocou nome nas ruas, o nome das mulheres mais bonitas da época. Entendeu? Então era Rua Iola, que era irmã do Oliveira Neto, né, Yolanda. Rua Maria Bonita, que casou com Fontão, né, a da Costa, irmã da Celisa. Rua Celisa Costa. Então as mulheres mais bonitas da época, que era da juventude do Tito Travassos, foi colocado aqui nessa Vila Conceição. Depois mudou tudo, viu, gente? Não tem mais nenhum. Ainda mandou a Dona Margarida. Dona Margarida também tinha. Ela não tem mais nenhum. Não tem. Então aqui é a chácara do Travassos, aqui é a ponte. Né? Aí essas ruas eram tudo com o nome das mulheres mais bonitas da época. Né? Um dia eu falei com a Maria Bonita, antes dela falecer, eu perguntei para ela, mas por que colocou o nome? Acho que ele queria fazer um agrado, sei lá, né? Mas a Maria Bonita era muito bonita mesmo, né? Ela tinha trança, quando era jovem, ela usava
duas tranças que estavam na moda naquele tempo. Parecia uma caipirinha chique, né? Aí eram duas trancinhas assim, jogadas do lado, e cabelo longo, né? E estava na moda na ocasião, mas eram mulheres bonitas, sim. São João sempre teve fama de mulheres bonitas, né? Próximo, acho que é a mistura, né? Ou não. Ou é a riqueza, né? É para falar que não existe mulher feia, né? Não é pobre. Depende do jeito que se apresenta, né? Aqui, a Vila Nossa Senhora Aparecida, a Vila Cristiano Osório. A Nossa Senhora Aparecida era a extensão de São Lázaro, mudou tudo, viu, gente? Porque até a capela Nossa Senhora Aparecida não foi feita aqui, foi feita na Teresiano Balim, né? Próximo. A Vila Manuel Cecílio, que é a São Benedito. A Vila Joaquim Cândido. A Vila Joaquim Cândido era a Avenida Teresiano Balim, com todas as suas ruas que cortam, né? Porque eram terrenos do Teresiano Balim. Era dos sobrinhos, porque eles não tiveram filhos. A sede era uma propriedade rural. A sede deles era o chalé que ficava na avenida, que hoje é o Cine Ouro Branco. Entendeu? Então a sede era a porta do fundo. Quem contava muito era o Beto, né? O Beto, acho que morava lá com as tias, não sei o quê. Nesse sobrado, ele contava muito sobre isso. Próximo. E os filhos do Joaquim Cândido de Oliveira, o velho, né, que tinha falecido, novo, na década de 20, aí resolveram dar um nome em homenagem, que era o filho da estátua, Joaquim José. Por isso que essa vila tinha o nome dele. E os filhos também estavam envolvidos no loteamento. Vila Cabral. Próximo. E aqui é uma planta de 1957, você vê como expandiu depois, aí não teve mais controle, né? Já começou a ficar louco. É um período interessante do Brasil, né? Também, porque agora eles estão apostando também na indústria, nos serviços, né? Então não é somente agricultura. E São João tinha uma situação estratégica aqui no território, né? Então, e eles tinham bons políticos que iam pedir verba para o Estado, então eles conseguiam convencer, né? Então, foi um período também muito polêmico politicamente para São João. Próximo. E aí aqui é o PDDI, Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Era obrigatório fazer, isso é de 1969. Aí você vê que emendou tudo, né? Aí virou um monte de vazios urbanos, né? Hoje está tudo ocupado isso, né? Um monte de vazios urbanos, e aí eles iam loteando e puxando por estradas, caminhos, né? Próximo. Bom, eu paro naquela. Aqui, dessa de 1920, eu pego para a gente falar qual que seria a teoria que acontece dessa origem de São João. Então, ó, só para vocês se localizarem. Aqui é a Avenida Dona Gertrudes, que era a estrada de tropeiros, né? Ela ficava na crista do morro, porque senão ela se desmanchava com muita facilidade. E porque era uma estrada de tropeiros, então ela tem larguras diferenciadas. Amplia, abre, fecha. Não é uma rua exata, né? Uma avenida exata. E por muito tempo um piso batido, de chão batido, porque passava boiada aqui. Passa boiada de monte. Até a década de 20 passava boiada ainda por aqui. Depois eles começam a proibir, porque aí fica meio complicado, né? Passar boiada com carro é mais difícil ainda, né? Carro automóvel, né? E aí ela desce aonde? Ela desceria aqui na praça aonde está o Joaquim José, antigo largo do cemitério, que ficava de frente para o cemitério, entendeu? Depois José Bonifácio, e depois foi cedido pela Câmara ao Estado para fazer o primeiro grupo escolar, em 1905, que vai acabar a Constituição, 1903.
planta, olha essa ruinha aqui de atravessado. É uma é isso? E essa rua é o resto da estrada antiga. Ela cortava aqui no meio essa quadra, aonde está o Blasio. Então fazia a curva aqui, você descia, aí você passa naquela região do sindicato, dos funcionários públicos, aí você vai para o Cubatão, entendeu? Que era um local de pouso, um pouso de tropeiros. E tinha pastagem de aluguel, tudo, aí você arruma os arreios, né? Toma um sopão, né? Tem catira, e ali é onde tem o Morro da Canjica, né? Que depois era uma subida terrível, né? Que triturava tudo, né? E ainda tem o risca-faca lá na extremidade, né? Que era um bar terrível lá, que sempre tinha morte, não sei o quê. E depois vai até o Bairro Alegre, né? Vai chegar até o Bairro Alegre, que é outro bairro também. Né? Próximo. Aí, esse território, usando aquela planta como base, seria o patrimônio religioso. Doado por quem? Quem deu esse patrimônio religioso? O primeiro morador aqui? Não. Antônio Machado? Né? A gente não consegue identificar. Existe um fator, foi em 1915, um padre, que chama um padre muito querido aqui na cidade, que era o padre Josué Silveira de Matos. Ele entra, acho que nessa época, né? E fica um período. E ele teve uma dificuldade muito grande para reformar a igreja catedral. Aí até que ele descobre, dentro de um baú, isso aí é o Mansos de Andrade contando, o advogado, né? Ele encontra dentro do baú, né, um baú lá na sacristia, uma carta de doação do patrimônio para a igreja. Entendeu? E esse patrimônio aí virou, nossa, um susto para a Câmara. Isso aconteceu em várias localidades, viu, gente? Porque nesse período que eles estão firmando o Código Civil. Entendeu? Vai ser, acho que vai fixar em 1917, 16, 17. E aí todo mundo estava questionando essa questão dos direitos de propriedade. Se as câmaras e prefeituras tinham direito de propriedade sobre o patrimônio religioso. Porque ninguém comprou, ninguém vendeu, né? E ele vem com essa carta. E diz que essa carta era dos, como chama? Dos feitores, dos empregados do Monsenhor Ramalho, né? Que era o Garcia da Costa, né? Garcia de Oliveira, isso, Joaquim, são dois, Vitorino e José. Tanto que esse Vitorino era dono das terras ali do São Lázaro, ele foi por um tempo dono das terras ali do outro lado do córrego, né? E eles falam que esses dois irmãos, né, eles estavam firmando, né, essa doação, né, pelo documento, e faz essa descrição. É muito curioso o contorno desse território, né, do patrimônio religioso. Então ele desce aqui aqui está o Joaquim José, ele desce na rua, como chama essa rua? Floriano Peixoto, ali na avenida, mas só que ele diz assim, vai até a árvore tal, depois passa pela pedra tal, depois chega até a porteira do fulano de tal, aí você entendeu? Aí trupica não sei aonde, entra mais à direita, quer dizer, as ruas não existiam desse jeito, então aqui é uma abstração para fazer esse contorno. Então Floriano Peixoto, aí você chega até próximo ao córrego, passa pela estrada de tropeiros, que é como chama aqui? Riachuelo, né? A rua Riachuelo, vai até o Rosário,
contorna por trás, o chão nem entra na questão do cemitério dos cativos. O cemitério dos cativos cai para esse outro lado, ele pega a rua Constituição, isso é uma adaptação, aí ele acompanha o rio Jaguari e ele retoma pela rua Marechal Deodoro, lá na Baixada, né? Aí ele fecha o círculo. E esse patrimônio, segundo essa carta, estava sendo doado pelo Monsenhor Ramalho, João José Vieira Ramalho. E essa doação foi feita, provavelmente, isso aí é uma discussão, um debate que tem assim, páginas e páginas de jornais da época, no município principalmente, porque era o jornal do povo, então era uma preocupação. O Dr. Manso de Andrade é o que mais investiu nessa questão operária, de habitação, então ele estava brigando pelos direitos do povo, né? E ele coloca que isso aí foi uma doação antes do Monsenhor falecer. Então, provavelmente seja de 1848, quando ele vai estar reformando a igreja, né? A partir de 48 até 54, 3, ou que ele falece? 1853. Então foi meio assim de supetão. Agora, o que é estranho é assim, como a gente conseguiu se transformar em capela curada se a gente não tinha um patrimônio religioso firmado? Não são as hipóteses aí, né? Como? A gente é capela curada aqui desde 34. 32 capela curada, 34 eles já começam a se articular para se transformar em freguesia, né? Ele vai estar tentando articular essa articulação. Freguesia em 38, vila em 59, depois faleceu o Monsenhor Ramalho, e cidade em 1885, isso, né? Município. Agora, essa área aí toda, então, teria sido doada pelo Monsenhor Ramalho. Não, não Antônio Manuel Antônio Machado. Eles debatem isso nos jornais. O Manso de Andrade, ele põe em questão. Agora, o que é mais difícil? Cadê esse documento? Vamos falar do destino também do documento, né? Fala aí, né? O Monsenhor Ramalho consegue o intento dele. O Monsenhor Ramalho não, o padre Josué. Né? Eu acho que ele foi aconselhado pelos advogados. Pode ser, eu não sei. Não sei, eu acho, do jeito que eles colocam, fala assim que não. Até eles colocam de uma forma preconceituosa, né? Eles falam que pelos capatazes do Monsenhor Ramalho. Porque o Dr. Manso de Andrade, ele estava defendendo a Câmara. Porque qual foi o conflito aí? Se a igreja é dona disso e não vendeu, então a Câmara não pode cobrar imposto predial. Lembra que eu falei para vocês que na década de 20 eles estão muito preocupados com o imposto, desde 1908, mais ou menos? Como que cobra esse imposto? Porque é o único jeito das câmaras, né, as câmaras municipais, a prefeitura, sobreviverem, né? Mas como que eles vão cobrar se isso é patrimônio religioso, é do santo? Então, o único que pode receber sobre esses bens é a fábrica da igreja. Entendeu? É a sacristia. E eles cobravam os foros e laudêmios. O que são foros e laudêmios? É uma anuidade. Não um imposto, uma anuidade. Agora, o que o Dr. Manso falou? Que há muito tempo a igreja não estava cobrando. Então, até que grau era de direito da igreja se ela não cobrava mais? E aí, o que a igreja, o advogado da igreja falou? Não, se a gente não estava cobrando, então a gente vai começar a cobrar, ué. Aí, como que você cobra dois impostos? Fora os laudêmios da igreja e o imposto predial. Entendeu? Tem essa polêmica aí que até o parecer do Luiz Barbosa. Sim, aí ó, até o Luiz Barbosa entrou na dança. E fizeram uma reunião na Câmara. Chamou o povo, na Câmara não, no teatro, porque não dava para reunir tanta gente. Para debater como que faz.
Aí qual foi a solução? Vender o direito. Então o padre Josué vendeu o direito desse patrimônio religioso, todo esse patrimônio, para a Câmara, a municipalização da. E com esse dinheiro ele vai conseguir fazer a reforma da igreja, a primeira grande reforma, que vai ser em 17. Entendeu? Não tinha condição, o pessoal não estava colaborando, aí ele conseguiu dar um start. Próximo. E aqui a suposição desses caminhos. Como que eram esses caminhos? Então a estrada de Tropeiros, né, era uma bifurcação da estrada de Goiás, né, e ela parte lá de Aguaí, de Cascavel, mas não Aguaí especificamente, né, porque a gente sabe, por causa dos trilhos, Itupeva, seria a região de Itupeva, do pouso de Itupeva, eles acreditam, essa bifurcação. Aí ele vinha, né, como chegava ali em São João? Chegava ali no alto do Durval Nicolau, lá do Nossa Senhora Aparecida, lá em cima, né, atravessava várias fazendas, uma delas é a Fazenda da Glória, Capituva fazia parte da Glória, depois sobe, ainda tem um trecho dessa estrada sobrevivente, só que o pessoal joga um monte de lixo ali, é muito ruim de passar, né, ali da estrada de rodagem, até subir ali no alto do Durval Nicolau. Até não aconselho vocês passarem ali, nossa, é uma lixaiada, né? E depois você desce, você tinha uma visão espetacular da cidade, lá de cima, né? Você já dava esperança para o porteiro, estou chegando. Aí você via a serra, bem delimitada. Você desce pelaquela avenida principal, lá na Nossa Senhora de Fátima, como chama aquela avenida? Júlio Velasco? Isso. Aí você desce ali na ponte do São Benedito, né, aquela baixada. Ali você tinha o Pirangueiro, a gente atribui que o Pirangueiro ficava ali, porque essa ponte demorou, teve várias reformas e era uma ponte complicada. Na época que o rio era caudaloso e alto, porque hoje o rio não é nada, não significa mais nada, nem afoga mais as pessoas, né? Porque os agricultores tomam toda essa água, né? O solo bebe-se toda essa água, né, durante o trajeto. Então hoje é difícil a gente imaginar esse rio cheio, né, caudaloso. E ali tinha o Pirangueiro, que era o da balsa. Então tinha um aluguel de balsa, se eram tropeiros, como que você faz essa transposição desse rio? Depois você entrava pela cidade, não pelaquela subida do São Benedito, né? Pelo São Benedito, da rua Santo Antônio. Né? Até é curioso, eu falo, mas a rua Santo Antônio não é São Benedito? É que essa rua, essa estrada, a rua Santo Antônio, ia para o bairro Santo Antônio, lá de cima. Entendeu? É um bairro populoso, por isso que chama a rua Santo Antônio. Entendeu? E eles vão não subir isso, que era muito difícil para a tropa. Então eles contornavam dentro do bairro do São Benedito. E ali tem umas capelinhas, Nossa Senhora dos Anjos, que é a capelinha de beira de estrada, tem até um nome de rua, né? E entra por São Benedito e depois volta lá por cima, né? Na rua Santo Antônio, e entra pela Avenida Dona Gertrudes. Entendeu? Ó, fiz um trajeto aqui. Essa rua aqui é a rua que dava acesso, aqui é a João Osório. Isso aqui está errado. Na época olha, na época também eu tinha me confundido pra caramba, né? Porque os outros falavam assim, que a estrada de Tropeiro passava pela 7 de setembro. Todo mundo dizia isso. Por quê? Porque era impossível atravessar uma quadra. E a 7 de setembro é a qual? A rua Lobo Sarmento. E não era. Por quê? A estrada passava no meio da quadra. Ela não conseguia fazer isso. Mas o pessoal não imaginava isso, né? Por causa desse impedimento da Casa Plaza, né? Que fechou ali, né? E eles fecharam posteriormente. Próximo. Aqui as minhas suspeitas, né? Até
de que a igreja que o Monsenhor Ramalho vai construir, no primeiro momento, o Luiz de Freitas, né, que vai... Tem o Zezinho e o Luiz de Freitas, que é o dono da Casa Rosário, né? O Luiz de Freitas, ele vai falar que a capela era para ser construída voltada para a estrada dos tropeiros. Então era para virar a igreja para a estrada, aonde seria o Xangai, o prédio do Xangai. Então ali que estava se planejando fazer a igreja principal, mas isso a população. E ele intervém, ele diz que não dá para fazer isso. E o Luiz de Freitas falava que ele apontava que era essa rua 7 de setembro, atual Sarmento. E não era justamente para essa região, porque ele quer fazer um bairro não, uma localidade extremamente quadriculada, né? Com ruas bastante largas e uma grande praça na frente. Pode ir. Aqui é a depressão que se percorria, né? Eu fiz um desenho aqui que você atravessava esses tropeiros, né? Era um sufoco. Eu estava tentando entender o quanto que eles tinham de caminhar, até esse nome, né? Do Morro da Canjica, né? E era um sufoco mesmo, mas tinha de cortar, né? Você tinha de atravessar. E outra coisa, a rua do Externato Santo Agostinho era chamada de Rua das Flores. Esse é o nome mais antigo dela. Por que Rua das Flores? Porque geralmente a Rua das Flores era onde você tinha comércio das coisas da terra, de verdura, de alimento e tal. Era tipo uma feira, entendeu? Então, como ele está próximo aos tropeiros, que era o Botucatu, é esse largo, o Cubatão. Como você estava muito próximo ao Cubatão, então você tem um comércio muito variado nessas bandas, entendeu? E tinha um largo também que se formava, que hoje é o Largo Monsenhor Ramalho, que morou ali perto. E antigamente era o Largo do Pelourinho, porque o Pelourinho estava ali. Ali estava a casa de câmara dele, no momento que se torna né? A primeira. Eu estudei no Colégio das Irmãs Missionárias, que depois virou externato, antes era escola das irmãs. Ali era a casa onde morava, onde dormia o padre Josué Silveira de Matos. Não, na Hugo Sarmento, que era a casa delas, e a escola era essa onde então, nesse local, onde elas montaram o colégio delas lá, essa casa era do Ernesto Oliveira. E o Ernesto Oliveira tinha o maior carinho pelo padre Josué, né? Então, e aí ele cedia, era a casa da cidade do Ernesto Oliveira, tio da Tita. Então, aí ele doou para a igreja, e aí a igreja passou para as irmãs, o Jesus crucificado, né? Acho que é da província lá de Campinas, né? Que era lá do... Ô, Loreto, então quer dizer, a casa japonesa, havia então, eles truncaram a casa das irmãs, a rua ali, e passava direto. Sim, vou passar aqui, ó, para vocês verem. Como era a estrada de tropeiros, depois eles foram reformando isso, próximo. Olha aqui, essa é a Casa Blas, tá vendo? Aqui dessa rua, isso aqui é uma foto de 1905. Essa aqui é a Rua General Osório. Aqui é onde ele está, que depois foi construído o Joaquim José. Aí, olha, era Blas e Filarte, era o sócio dele, Miguel Filarte. Então, essa parte aqui, você está vendo que não tem junção, não tem emenda, não tem nada, porque eles estão invadindo. Eles estão invadindo, para tentar oficializar. Era aonde passava a estrada dos tropeiros. Deu para entender ou não? Difícil? Você entendeu? Porque eles foram comendo, foram juntando. Hoje é o estacionamento do prédio da Casa Blas.
Entendeu? Aqui eles já estavam comendo, ninguém sabia para quem que ia ficar. Olha o que sobrou. Isso no final do século XIX. Aí vai emendar com a rua do externato. Entendeu? Aí vai passar pelo, como chama lá, o camelódromo. Eu fui contra, né, fechar aqui o camelódromo. Eu falei, nossa, vocês estão fechando a estrada de tropeiros. Para você, Eu achei um absurdo. Mas depois eu falei, a Rua das Flores, comércio. Eu achava um absurdo, né, fechar a rua, né? Era estranhíssimo. Mas aqui você vê que fechou uma rua. Aqui é o Cubatão. Esse é um quadro importante do Cubatão. Agora vai aparecer a imagem, vai ficar mais digerível essa palestra. Era uma rua de tropeiros, né? Vocês veem lá atrás é a igreja matriz, ó. Essa é a catedral, essa é a torrinha, né? Então aqui seria onde hoje é a quadra de esporte da FEOB. A FEOB deixou a rua demarcada. Aí é atravessado por uma ponte, o Córrego São João, depois sobe ali no sindicato dos funcionários. E era uma rua cheia de casas muito antigas. Essas casas são as mais antigas aqui de São João da Boa Vista. Então você vê que tem casas todas de taipa, né? Os telhados são tudo arrebentando, abaixando. Isso aqui é um quadro do Atílio Baldó, que está no Museu de Arte Sacra, né? O padrinho meu conseguiu, a gente conseguiu retirar lá do asilo, né? Precisa de uma troca rápida para tirar. Porque esse quadro foi complicado, né? Aí. Salvamos o quadro. Salvamos, porque ficava lá numa sala, era meio tempo assim, você entra, não entra, é uma dificuldade, né? Tem que colocar público, né? E esse quadro foi feito pelo Atílio Baldó em 1930, acho que é 34, primeiro. Isso aqui é uma cópia, ele fez em 37, a pedido do Bilu, Cristiano Osório. O Bilu pediu para ele reproduzir, porque esse quadro ele era muito ciumento, a Atílio Baldó era muito ciumento das obras, né? Então a casa dele era lotada de quadro de São João e tal. Ele vendia, mas ele vendia assim, às vezes uma cópia, né? E ele fez essa cópia por amizade e tal, ele que decorou a casa da Rosinha do Bilu, né? Tudo. Ele que fez a decoração, foi a primeira vez que ele veio. Então ele fez essa cópia. Aí esse quadro ficava na fazenda Lagoa Formosa. Entendeu? Na doação da fazenda do Bilu, hoje é onde tem o Projeto Fênix, a Lagoa Formosa, lá em Vargem, eles decidiram as coisas que estavam lá, mandar para onde se beneficia com esse patrimônio, né? Então é Santa Casa, Asilo, né? Que tem uma parcela de renda, né? Aí foi lá para o asilo, entendeu? E é um quadro importante porque o primeiro, ele ganhou menção honrosa no primeiro Salão Paulista, de tão avançado que esse quadro era, porque ele dá uma pincelada só, ele já resume tudo, né? E aqui ele coloca as prostitutas, entendeu? As pessoas mais simples, as velhas. Você vê que ele tenta dar uma animada nesse bairro. E era um bairro bem agitadinho. Nessa época, os que sofreram com a Revolução de 32, os combatentes mais simples, né? Eles acabaram recebendo como asilo até aqui no local. Tanto que isso aqui rodou tudo com a enchente de 49, gente. Rodou assim, em termos, mas aí depois eles decidiram botar tudo no chão. Em 49, a água foi até o topo. E como essas casas são de pau a pique, com barro, desmanchou quase tudo, ficou só as grades, né? E aí a dona Beloca, com dó, porque ela tinha vários amigos aqui, eles eram muito ligados a todos esses bairros ribeirinhos, ela cria o asilo, a casa São José, a Vila Estrela, lá na Vila Estrela.
Ela cria aquela estrela para abrigar essa população daqui, né? Então a criação da Lar São José foi por causa dessa enchente de 49, que foi terrível, né? Uma hora a gente conta sobre ela. Próximo. Aqui, ó, uma foto que eu encontrei. Nossa, graças a Deus, porque é difícil se achar fotos, porque não é um local muito adequado, é bem um local para se desviar, né? Então, perigoso, né? Pessoas suspeitas, eles achavam que tinha ladrão, prostituta, tudo mora ali, então não era um local muito certo para você passar. E essa foto é de 36, essa foi feita até pela Tita, essa foto, com a câmera dela. Aí você vê que em 36 ainda está resistente, né? Isso aqui era o local de tropeiros. Então, aqui se oferecia uma sopa, tinha os piquetes de pastagem para os moares, né? Ficava tudo aqui nessa região. E aqui vocês veem um grande mercado, né? Feito em 1912, esse mercado. Que depois vai ser feito aquele outro mercado que vocês conheceram, né? Boa parte aqui conheceu, que hoje é a loja 100, né? Então, aquele mercado é de 53 para 56 que vai ser inaugurado, com verba estadual. Então, esse é o grande mercado de São João. Por quê? Porque é o local do comércio. É aonde também a família Cabral de Vasconcelos, quando chega em São João, vai se localizar. São comerciantes. Então, eles vão pegar a Rua Saldanha Marinha, ou a Rua do Comércio. A Saldanha Marinha era toda a Rua do Comércio, entrando até na Ademar de Barros. Por quê? Porque juntava com a Rua das Flores. Entendeu? E aí a família Cabral de Vasconcelos, os irmãos, né, todas as suas famílias vão se localizar toda nessa região, vai comprar tudo. E vai botar um mercado ferradíssimo aqui. Vai ganhar muito dinheiro. Olha lá, os moradores. Foi ótimo achar essas fotos. Sabe quem gostou muito, né? Nossa, até chorou. Foi o Jotinha. Quando eu mostrei para ele, são fotos pequenas, mas ele chorou. Por quê? Porque ele lembrava de infância. Ele ia lá conversar. Ele era meio aventureiro aqui, né? Então, o Jonatas Matos. Júnior, né? Dona, eu lembro de você fotografando e desenhando a última casa. Eu fiz os desenhos. Fiz sim. E aqui, olha, são populares, né? Negros na região. Isso é em 36, antes da enchente. Acho que agora a gente tem que caminhar mais, né? Aqui dá para vocês verem, conseguem definir aqui, ó? Aqui é o mercado novo, recém-inaugurado. Isso é uma foto de 56. Recém-inaugurado. Aqui é o SESI, ok? Aqui é o ginásio São João, ainda não tinha sido incendiado, acho que é menos ainda, 52 essa foto. Então acho que o mercado novo é 52. Aqui é o sindicato, a área do sindicato atual. Aqui é o Cubatão. E a Unifeog está aqui. E aqui é todo o território comprado por eles, né? Ficou para a Unifeog. Próximo. Aqui também, ó. O mercado novo. O ginásio São João ainda não tinha sido demolido. Hoje é o pronto-socorro, posto de saúde, né? Aí a área aonde... esse ginásio São João, na verdade, era um mercado. Era um mercado de hortaliça, um mercado municipal. Que também foi, eu acredito que esse local foi a da antiga casa de câmbio e cadeia. Por isso que esse largo chamava Largo do Pelourinho. Porque o Pelourinho tem que estar de frente para a Câmara. É o ponto central do Rocio. A área de controle da Câmara, né, dos edis. Aqui, ó. Essas duas janelinhas. Alô? Perdão. Essas duas janelinhas aqui, essa é a casa onde ela nasceu.
O quarto onde ela morou, porque a família toda morava ali, né? Era esse canto aqui. Era dividida a casa pelos familiares. E aí eles fizeram uma garagem aqui, viu, Deus? Fizeram uma garagem aqui e aqui virou uma janela só. Aquele prédio do lado do centro. O Centro Espírita São João Batista. Isso aqui é 1952. Aqui é o sindicato. Aí aqui é a descida e aqui é a... E as casas? Não tinham, cara? Não tinha, gente. Olha que tristeza. Né? Tinha a casa de taipa. Oi? Tinha as casas de taipa na rua Riachuelo. Aqui é um posto hoje. Um posto de gasolina. Na rua Hugo Sarmento com a Riachuelo. E essa casa era de uma doceira. Era uma negra, tinha uma família ali. Ela era doceira famosa de São João da Boa Vista, viu? Ela forneceu muito doce de tacho, doces sortidos. E é uma casa de taipa, de pau a pique. Deve ser de 1830, essa casa. Infelizmente, foi demolida, digamos, uns 30 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás. Essa casa eu conheci, também era de taipa, na Hugo Sarmento, próximo daquela. Hoje virou um predinho, acho que era ali dos Dota, não sei. Na Hugo Sarmento. Ela era todinha de taipa, mas ela foi encamisada por tijolos. Fizeram uma fachada de tijolos. Mas era tudo com cipó, amarrando as ripas de palmito Jussara, tudo pegou aqui na beira do rio. E barro. Muito barro, ratinho. Infelizmente também foi, porque eles falaram, nossa, tapera, um assoalho largo, assim, umas madeiras super largas, chegava até 60 centímetros. Tudo. Esse é outra casa de taipa também que desapareceu, essa já muito mais, acho que já deu mais 50, porque essas fotos são de 69, essa aqui já é de 69. Era o Hotel dos Boiadeiros. Hoje é uma lanchonete. Engraçado, né? Tem coisa que fica um vazio, parece uma audição, não constrói nada no lugar. É ali de frente para a padaria Rainha. Que é um estacionamento. Aqui é o Teófilo. Ali é a pensão. Era tipo uma pensão. E eram duas casas juntas. Essa é a mais antiga. Essa deve ser de 1840, mais ou menos. Essa aqui já é com tijolos, de 1870. Essa é Teófilo e aqui é a Ilha Novaes. Isso aí foi demolido. Hoje é uma lanchonete, tem uma lanchonete. Terreno vazio. E já tinha um prédio construído atrás. Já, essa foto é de 1969. Esse prédio foi construído em 1965. Os primeiros prédios. Essa é a pensão São José, que infelizmente destombaram e mandaram para o chão. Agora parece que saiu alguma coisa, demorou um tempão. É todinho de taipa. Marete, aí você não fica bem, não, vem pra cá. Não fica bem na foto. Aí a pensão São José originalmente era a casa do pai do Teófilo Ribeiro de Andrade, José Procópio de Andrade, que eles mudaram o sobrenome deles, né? Porque eles eram todos Azevedo. Só para não confundir com a família Azevedo, porque eles eram primos também, eram todos de Cristina, ele era de Cristina. E essa era a casa urbana dele, que ele comprou do Monsenhor Ramalho, diretamente. Ele comprou a fazenda da Glória e aqui é a casa da cidade. Então, o Teófilo Ribeiro de Andrade, a infância dele, ele começa aqui. Ele lembra de todas as memórias a partir dessa casa. Ela foi encamisada de tijolos, né, a fachada, mas dentro era toda de pau a pique. E o embasamento era de taipa açucada. Tinha 90 centímetros de largura.
algumas paredes. Assoalho super largo e tinha alcovas, que depois foram retiradas por alcovas, são quartos sem janelas, que foram retiradas por higienismo e tal, então foi transformado num salão, mas dava para ver todas as marcações. E aqui é o período do encamisamento. Aí eles fizeram essa bandeira, isso aqui era com cimento, e datou 1886. Eles fizeram encamisamento de tijolos, no período da inauguração da estação ferroviária. Essa era a casa do Monsenhor Ramalho. Acho que melhor ficar. Não, isso aí fica Aí bem. fica. Não, eu estou preocupado com vocês, se vocês cortam a visão. Essa é a casa do Monsenhor Ramalho. Ficava na esquina da Augusto Sarmento, antiga 7 de setembro, com a Ademar de Barros. Hoje é uma farmácia. Embaixo é um predinho, uma farmácia embaixo. É a casa onde ele faleceu. Ele não faleceu na igreja, caiu lá, morreu. Não é drama, é romance. Romance de não se organizar. Também está aqui na minha frente. Romance foi o senhor Ramalho. Eu estou aqui me segurando para falar para o senhor. Aí é do São Bom Jesus? Aí era Santa Rita, acho que e isso foi demolido na década de 30, 40. Ela resistiu um bom tempo. Ela foi a casa da Sinhazinha, irmã de Joaquim José, casado com Gabriel Garcia da Costa. Entendeu? E aí, todo esse terreno ficou de herança para a família Costa. Então, Américo Costa, aí por isso tem a casa como chama? Lá do Joaquim Cândido, ai meu Deus, sumiu. Nonô e a Alé, elas eram filhas do Costa, não é? E da família. Né? E aí eles foram dividindo. E lá na esquina também pertencia a essa casa, que foi da filha, a Capitolina. A Capitolina era filha deles, né? Casada com o capitão Pedro Festim. Entendeu? Então, o sobrado do Pedro Festim. Então eram terrenos que a gente acredita que esses primeiros proprietários receberam o quinhão, né? Quem contava isso era Joaquim Cândido de Oliveira. Ele dizia assim que os quarteirões foram divididos em 2 partes, cada quarteirão em volta da praça, para que ele cedesse, doasse por concessão aos proprietários que comprassem as terras dele, para ter uma casa urbana. Então tinha que ser esquina. Então aí eles tinham essa categoria. Por isso que os sobrados ficavam na esquina, né? E aqui é a foto mais antiga que a gente conhece de São João da Boa Vista, né? Que é 1891, né? Feita pelo Augusto José. Augusto José, né? Auxílio, era o pai do. Como chama aquele que fugiu com a Ernestina? Destino. Quem que fugiu com a Ernestina Destino? Nassif. Muro. É que o Augusto José era Muro. Só que os sírios libaneses, eles tinham essa mania de botar o nome do pai com o sobrenome. E nem o Elias, né? Eu lembro do Sky. Aí o Elias virava sobrenome, né? E aí a gente faz essas confusões. O Augusto José foi o primeiro grande fotógrafo de São João da Boa Vista, né? Ele veio no final do século, ele era químico, conhecia bem, comerciante. Ele era pai do Nassif Muro. E aqui ele está no Pratinha, né? Aqui na região do Pratinha, no alto. A gente vê a estrada de ferro aqui, ó, atravessando. Aqui a Salveira Marinho. Aqui a Casa de Cama e Cadeia, hoje Senac. Está dando para ver? Subindo mais aqui, você vê a casa onde nasceu Guilherme Novaes,
Essa é a casa onde nasceu Leonor Novaes. O Alfredo de Andrade está aqui. Essa casa pega. Esse sobrado, que hoje é estacionamento do Banco do Brasil, não do Banco do Brasil, não, do Unibanco, teve um tempo, era a casa do Tomás de Andrade, a casa urbana de Tomás de Andrade, lá da Fazenda Fartura. Era um sobrado. Existiu por um bom tempo. Não existia ainda o centro recreativo. O centro recreativo vai ser só construído em 1899. O que vocês veem é uma cidade rarefeita, não é tão ocupada, né? Porque não era barato ocupar uma cidade. Você podia até ganhar em concessão um terreno, mas se a gente tem dinheiro para cercar, senão você perdia a concessão. Então era só para poucos, eram os proprietários, aqueles que queriam ter, né? Então você vê uma cidade cheia de buracos, né? Parece uma pastagem. Muito complicado de firmar as ruas, né? A igreja catedral, a igreja matriz na ocasião, ainda não ampliada. Esse aqui é o bispado, casa do Nicolau Heder, depois que chama para comprar. Aqui a gente vê o Museu Histórico, aqui ele é de tijolos, deixa eu ver, acho que é aqui, ó, nessa. A casa do Joaquim José, né? Teatro não. Tinha os sobrados, está vendo esse sobrado? É o sobrado do Tavares Coimbra, João Tavares Coimbra, que era a sede da fazenda dele, que era a fazenda do Jaguari, que descia pelo buraco do Gastão, né? Aí vai até o Rio Jaguari. Ele pega tudo ali e vai até Santa Rita das Areias. Essa era a fazenda do Jaguari. E a sede dele, a casa, dava para a cidade, atrás da igreja. Okay? E lá em cima, vocês estão vendo aqui, ó, nada, né? O cemitério vai estar aqui, ó, nessa altura. Porque ainda não chegou o Conrado de Albuquerque. 1891, 93, que é agora que está, né? Próximo. Né? Aqui é visto do Rosário, né? Vista do Rosário. E algumas casas permaneceram. Olha lá, o teatro agora já em presença. Isso é na década de 20, é uma foto do Carlos Burri, que é um italiano, que do Alto que tinha um cinema, né? Um cine São João. Aqui é uma vista, em 1905, uma vista da torre da igreja matriz, olhando o Rosário. Aqui é a igreja do Rosário, está vendo? Em 1905, sem torre. Aqui é o centro recreativo. Já está construído, em 1899. Né? E já está meio velhinho, que é em 1905 que vai fazer essa foto. Aqui tem uma casa setorial aqui, ó. Não lembro. Aqui acho que já foi demolida. Essa casa foi demolida. Já há um bom tempo. Que é do Tiano. Do Cristiano Ribeiro, né? Oliveira, né? E depois ele vai fazer uma casa moderna aqui. Do Lindenberg. Projeto do Lindenberg. Lá você vê o complexo em volta aqui da estação ferroviária, da primeira versão, que é dos armazéns. Próximo. Essa é uma vista daqui do São Lázaro, né? São Lázaro, entrando aqui para a Vila Bancária, quase. Olhando o Joaquim José, já construído, isso aqui é 1920. Aqui é um efeito de maçã, né? Que o fotógrafo Amadeu Gubri fez, né? Ele fez uma máscara em forma de maçã, recortando o papel, né? Aqui é o Joaquim José, esse aqui é o bispado. A casa já reformada do Cristiano Osório. Ela foi ampliada, aqui ó, ela tem uma área. Tinha uma vista espetacular, mas só que aí construíram os prédios, agora não se vê mais nada. Né? Então, ela está tampada. Hoje você não consegue ter mais essa vista.
Essas casinhas, com cara de casinha, olha que curioso, vocês estão vendo aqui? Essa é a maçonaria Águia Negra, que hoje ainda existe, o local da maçonaria, ali na rua, como chama? Não, o soldado. Não, a rua, você tem a casa do Chalé Rosa, Benedito Araújo. Benedito Araújo com a família de Moraes. Aqui é Benedito Araújo. E aí você vê que tem vários arcos, né? Na verdade, aqui era um depósito de material de construção do Nicolau Heder. E depois ele cede esse espaço para a maçonaria Águia Negra, que tinha esses arcos tinham umas bandeiras com águia. Uma delas sobreviveu. Hoje eles colocaram lá na maçonaria de cima, né? Próximo.